Fala aí, meus amigos retranqueiros, tudo beleza? Hoje é dia de iniciar a 8ª temporada com a equipe do Figueirense no save Método Improvável. Nós vamos enfrentar o São Paulo pela Supercopa do Brasil, num duelo em que eu vou tentar algumas coisas diferentes taticamente. Também quero falar nesse vídeo com relação ao nosso elenco, os jogadores que chegaram, os jogadores que foram embora. É o início da 8ª temporada que promete bastante. Bom, primeiro eu quero falar das nossas contratações, né? Quem está chegando na nossa equipe. Primeiro contratamos um goleiro, tá? O Santiago Asprilla, vem do Atlético Goianiense, foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro na última temporada. Não vem com viés de subestimado, nada disso, não vejo muito isso com relação a goleiro, né? Então eu contratei porque ele estava com o contrato vencendo, estava livre no mercado, já tinha feito bons jogos contra a gente, nesse último vídeo que eu fiz, né, do título, ele não foi tão mal, e também uma outra partida eu me recordo que ele foi muito bem. Então ele veio de graça, com um salário aí de 49 mil euros por mês, e ele já está valendo, né, entre 3 e 6,6 milhões. Tem 27 anos, é um colombiano, vai disputar posição com o Gabriel Átila. Por enquanto ele é o titular, ele vai começar como titular, e o Gabriel Átila deve rodar mais no elenco. Também contratamos Billy de la Rosa, tá? Esse nome bem peculiar, né? Inclusive, eu vou definir aqui uma alcunha para ele, né? Chamar ele só de la Rosa, tá? Gostei desse sobrenome aí, então vai ser esse o nome dele. É um zagueiro colombiano também, de 24 anos. Ele veio por 975 mil euros, era a cláusula de rescisão dele, 950 mil euros. Vem recebendo 37 mil por mês. É um zagueiro, né, que tem algumas valências, tem boa antecipação, agressividade, a bravura não é tão grande. E tem boa decisão também, né? Ele é um zagueiro que veio porque ele é muito rápido, né? Muito móvel. Ele no jogo aéreo não é tão forte como os meus outros zagueiros. Mas para jogar um jogo, né, de pressão, linha alta, talvez ele seja excelente, né? Então por isso que ele veio, tá? É um zagueiro diferente do que eu tinha e ele joga bem com os dois pés, tanto o pé esquerdo quanto o pé direito. Ele tem 1,81 m, realmente o jogo aéreo dele não é tão forte, mas ele veio para ser esse zagueiro rápido. E o outro zagueiro que nós contratamos foi o Ramos, tá? Esse veio do Fluminense, ele veio por 3,5 milhões de euros, é um valor um pouco mais alto, né? Também não tem uma pegada de subestimado, porque não é o intuito aqui do save, né? Mas ele é um jogador, né, que é muito bom no jogo aéreo, ele ganhava aí perto de 80% dos duelos aéreos, é um jogador que se destacou no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense, eu acho que não vem tão bem assim das pernas, né? Vem mais ou menos. Resolveu vender e a gente conseguiu um bom valor nele. É o mesmo valor que a gente pagou no Fernando na última temporada. É um zagueiro também que também faz o lado esquerdo, isso é muito bom. E também faz o médio defensivo, né? Só que não tem muita qualidade técnica, né? Não é tão rápido, mas aí ganha no jogo aéreo. É um zagueiro seguro, não é muito técnico. Mas eu também não me importo muito de ter zagueiros desse tipo, tá? O Ramos, então, vem para compor aí a nossa zaga. E se juntando, né, ao João Eduardo, que é esse meia central mais criativo, que eu tinha falado no último vídeo, veio com viés de subestimado e começou bem. E o Pellegrini também, tá? Começou muito bem no campeonato estadual. É um lateral que cruza bem, tá? A gente vai ficar de olho no cruzamento dele, porque já deu assistência de escanteio, bate bem escanteio. É um cara que pode ser importante na nossa equipe, apesar de defensivamente não ser tão bom assim. Então foram essas as nossas contratações bem pontuais e saídas, né? A gente teve uma saída, eu falei que eu ia vender jogador, né? Mas a proposta tem que chegar, e chegou. A proposta pelo Cauã Kelvin, do Xangai Shenhua, com certeza não é essa a pronúncia, mas é um time da China, vai para o futebol chinês, foi negociado por 10 milhões de euros, podendo chegar, e vai chegar, porque não é difícil de alcançar isso, até 11,75 milhões de euros. Considerei um ótimo negócio, é um jogador que veio com potencial oculto, tem um vídeo dele no canal, vou deixar o card aí. Veio livre, né? Não pagamos nada por ele e ele teve um impacto grande na equipe do Figueirense, sempre fazendo boas temporadas em termos de assistências, gols. A última temporada foi a melhor dele e ele acabou sendo vendido, dá uma equilibrada nas nossas finanças, né? E
faz parte dessa renovação que eu acabo tendo que fazer quando chega alguma proposta. Mas o restante não chegou proposta, eu não vou forçar a venda, não sei se isso é um erro, mas eu estou feliz também com os jogadores que eu tenho, mas se chegar a proposta eu vou analisar bem, né? O clube está com a nossa estrutura boa, né? A gente tem melhorado a cada época, né? As estruturas do clube. Estou um pouquinho perdido aqui, mas eu vou achar. Tá aqui, ó, infraestrutura, tudo em boas condições, melhorando, aumentando o recrutamento jovem também. O nosso estádio finalmente foi entregue, né? O estádio próprio do Figueirense, que foi criado aqui, né, no primeiro ano do Save, já tem 15.241 assentos, já pode jogar a Libertadores, o Brasileiro, né? A gente está agora no nosso estádio. As finanças, estamos muito bem. Vou falar um pouquinho sobre o salário de jogadores, porque tem a ver aí com o tempo de jogo, né? Mas que o elenco esse ano está bem cheio, então eu estou controlando isso também. Mas a gente está com um bom saldo global, verba para transferência de 11 milhões ainda disponível, mas não vou gastar agora, por enquanto. Mas a saúde financeira do clube tá boa, né? O balanço aqui, a projeção é ruim, né? Mas isso aqui varia muito, tem premiação, jogador que pode ser vendido, então não estou muito preocupado com isso. Em termos de salário, a gente só tem 2 estrelas, né, no clube, totalizando 88 mil por mês dessas 2 estrelas, e poderia chegar até 194 mil, mas só temos 2 estrelas, 3 jogadores importantes e 4 considerados titulares. E depois começa a vir jogador de plantel, arma secreta. Apesar de um plantel grande, a gente está com o tempo de jogo aqui bem controlado para não ter muita reclamação. E aí, falando agora da profundidade do nosso plantel. Goleiro, Santiago Asprilla e Gabriel Átila são os meus goleiros de segurança. Cadu e Diogo Alves compõem elenco, dificilmente vão jogar. Um deles está encerrando o contrato, vai embora, e eu vou ficar com esses goleiros aqui por enquanto. Lateral direita, eu tenho o Virgílio, tá? Que é um lateral que vai para o fundo. Defensivamente não acho ruim, tá? É um bom zagueiro também para pensar, né, no jogo defensivo. O Pellegrini, que defensivamente eu estou testando ainda, acho que não é tão ruim, tá? Mas no jogo aéreo ele é ruim. Ele tem uma impulsão mais baixa, não é um lateral para disputar bolas aéreas, né? E veja como a forma dele, né, vem bem. Ele vem jogando de fato bem os últimos 5 jogos. Mas o estadual, ainda tem muita coisa ainda. Então esses são os meus 2 laterais, o titular e o reserva. Pensando num jogo mais defensivo, eu tenho o Davi, que é um meia, mas que joga de lateral também. Ele pode servir aqui como lateral trabalhador. Quando eu estiver pensando num jogo mais defensivo, mais sólido, o Davi pode jogar. E o Scarioli também, que é um zagueiro que faz a lateral. Tecnicamente não é bom, não é muito móvel, né? Tá perdendo aqui alguns atributos. Ele é jovem, mas ele é um zagueiro lento e não ágil, né? Ele não tem muita mobilidade, é mais para o jogo aéreo, mas também pode fazer a lateral do campo se eu achar necessário. Na zaga eu tenho muitas opções agora. Billy de la Rosa, né? Ou só de la Rosa, para ser esse zagueiro mais rápido, e o Scarioli, que é um jogador mais lento, mas fisicamente no jogo aéreo é melhor, então eles se complementam bem. E eu ainda tenho o Cauã, que também não é tão rápido, mas no jogo aéreo é muito bom. Tecnicamente os 3 não são tão bons assim, para sair jogando, essas coisas, né? Do lado esquerdo eu tenho o Fernando. Ele é uma estrela, né? Ele é um desses jogadores considerado estrela. É um jogador que tecnicamente é bom, o jogo aéreo é bom, é mais móvel, mas não é tão rápido. Eu confio muito nele para jogar como zagueiro. E tem o Ramos, que é esse jogador que chegou agora, né? Que também tem um jogo aéreo muito forte, tecnicamente não é tão bom. E tenho o Lucas Monzon também para jogar com a perna esquerda, né? Esse zagueiro mais canhoto. Eu posso juntar esses zagueiros canhotos, tá? Jogar os 2. Por exemplo, Fernando e Ramos, né, que são os meus principais zagueiros, são os melhores zagueiros, né? Os 2 podem eventualmente fazer uma dupla de zagueiro, mas eu tenho o Lucas Ramon como uma terceira opção, 30 anos, uruguaio, não é muito rápido, mas também não é muito lento, tem um jogo físico bom, né? Ele vai bem no jogo aéreo, tem um jogo mental muito bom, tecnicamente também é só desarmar, é um zagueiro que eu confio bastante, tem jogado até pouco, mas é um cara que eu confio também. E o Billy de la Rosa, que pode jogar nas 2, né? Então eu tenho aqui 4, 5, 6, 7 opções, né? 7 não, 6 opções de zagueiros. É muita opção
mas eu posso usar eles de lado, pretendo rodar muito o elenco, e o tempo de jogo, né, jogador importante, o Scarioli, e tenho também aqui o Fernando como estrela, e o Ramos também. Eu tenho 3, né, que pretendem jogar mais. Os outros vão se contentar um pouco mais com um rodízio. Não descarto vender alguns desses zagueiros se chegar uma boa proposta, né? No caso, Lucas Monzon, né, poderia ser negociado, até o próprio Scarioli também, ou o Cauã. Na lateral esquerda, eu tenho o Said, que é um cara que consegue ir para o fundo, por dentro também não é tão ruim. Defensivamente eu confio nele também, tem um físico muito bom, um jogo mental ok, é um cara que eu confio bastante. Tem o Patrick Lança, esse agora vai jogar com mais frequência, né? É um lateral que dá para ir por dentro, dá para ir para o fundo, defensivamente é ok só, diz que não, ele não marca bem, né, no relatório do olheiro, então eu vou ficar de olho nisso, mas são os 2 titulares. E aí tenho o Fernando, que é o meu zagueiro lateral, ele joga muito como lateral, né? Então eu não descarto. E o Ramos, o próprio Ramos também pode fazer essa lateral. Então eu tenho uma polivalência muito grande nesse setor de zaga. Na volância aqui, né, o médio defensivo, eu tenho o Juninho, que pretende, né, eu pretendo que ele jogue bastante esse ano. É um meia que sabe marcar e que sabe jogar. Eu tenho o Davi, que também faz essa função bem, né? Também tem muita qualidade para sair jogando, para marcar, eu confio muito nele. E tem o Heitor também, que vai nessa mesma linha, mentalmente é muito bom, fisicamente também, ele pode contribuir aqui. O Yannick, né, é uma estrela promissora, tem 22 anos, eu contratei ele há muito tempo já. Tecnicamente ele não evolui muito, é um cara que está para empréstimo, ele vai ser emprestado, mas eu gosto dele, fisicamente é muito bom, mentalmente também, vai servir aí para empréstimo. Está até pretendido aqui por algumas equipes. Na meia central aqui pela direita, pensando num jogo criativo, aquele jogador que chama jogo, que dá passe decisivo, que é o maestro, né, o armador da equipe, vamos dizer assim, né? Nós temos o Coaraci, já está valendo 16 milhões de euros. Vale lembrar que ele chegou por 500 euros, né, da Série D, se eu não estou enganado. E aí eu tenho o João Eduardo, que é esse novo jogador, né, que vai ser o reserva do Coaraci, e tem o próprio Heitor, tá? O Heitor pode fazer essa função aqui. E aí, esses jogadores, né, que podem jogar aqui dessa forma, eu tenho o próprio Davi, que pode servir, né? Ele joga na lateral, médio defensivo e pode quebrar um galho aqui. Eu tenho o próprio Volantin, que pode quebrar esse galho também, né, de sendo um jogador mais criativo. E aqui na meia central pelo lado esquerdo, pensando no jogador que vai entrar mais na área, né, um jogador mais incisivo, eu tenho o Volantin, que pode ser um médio entre linhas, e eu tenho o Rian, tá? O Rian vai ser, vamos dizer, a minha assinatura aqui nesse momento, né, no save. Ele é um cara que joga pelo lado do campo, no ataque, e eu vejo um jogador bom para entrar na área. Então ele vai jogar de meia central, não marca tão bem, mas é muito voluntarioso. É um cara que eu acredito que pode desenvolver essa meia central e começar a entrar na área por dentro. E ele vai jogar assim essa temporada. Então esses 2 aqui são esses jogadores de entrar na área. O restante aqui, Heitor, Davi, Coaraci e João Eduardo, são nessa linha, né, mais criativa que a gente viu aqui na outra meia central. Muita polivalência, é isso que eu quero, e jogadores para construir e pisar na área. Na meia ofensiva, pelo lado direito, eu tenho o Alonso Vargas, o Diaby, o Tokic, né, que são jogadores que podem fazer esse lado direito, principalmente o Alonso Vargas e o Diaby. E aí tenho o Tokic e o Rian para quebrar um galho se eu precisar. O Alonso Vargas pode ser um cara que vai para dentro e o Diaby um cara que vai para fora. E o Tokic e o Rian aqui também tem esse sentido, né? O Tokic indo aqui para o fundo e o Rian podendo vir para dentro. Do lado esquerdo, eu tenho o Laterza, que é um jogador para ir para o fundo, é uma estrela, né, da equipe, é a segunda estrela nossa, né? Vai mais para o fundo. Tem o Marquinhos, que vem da base, é um jogador também para ir para o fundo, tá? E eu tenho o Tokic, que eu vou começar a desenvolver o lado esquerdo para vir para dentro, tá? Para ele ser esse jogador mais incisivo, para tentar marcar mais gols. Então o Tokic está desenvolvendo essa habilidade e futuramente o Rian também pretendo desenvolver isso nele para ele ir para o fundo, tá? Jogar pelo lado esquerdo, mas não é algo para agora. Eu quero o Rian desenvolvendo a meia central. Ele vai ser o substituto do Cauã Kelvin. Eu perdi o Cauã Kelvin e eu preciso desse jogador por dentro, né, para ser incisivo, e por isso eu escolhi
é o Rian, né? Voltando um pouquinho aqui nele. Na frente, eu tenho muitas opções. Guilhermo, para mim, é um centroavante completo. Eu posso fazer tudo com ele. É o nosso artilheiro, né, da última temporada, potencial oculto maravilhoso que chegou na nossa equipe. O Fabrício está voltando para a nossa equipe, foi artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, vem da base do Figueirense. Acho que é um jogador para ficar de olho. Eu acho que ele tem um potencial, quem sabe, de seleção brasileira, tá? Não tenho certeza, porque os New Jeans, né, são muito absurdos, então ele pode ter alguma dificuldade. Mas vejo um potencial aqui futuro de seleção, e ele vai ser muito aproveitado nessa temporada aqui. Inclusive vai jogar contra o São Paulo, que é o nosso jogo, né, de hoje. E também vejo ele muito completo, tá? É um jogador que pode ser avançado referência, mas ele é muito rápido, ele é alto, ele tem 1,87 m, eu acho, né? Deixa eu até ver aqui para não falar besteira. Ele tem 1,87 m, é isso mesmo. Joga bem com as duas pernas, tem 21 anos, cara, ele pode evoluir. Eu vejo um centroavante de muita qualidade e eu confio muito nele, cara. Confio muito nele para ser reserva do Guilhermo nessa temporada e jogar com frequência. E aí eu tenho o Carlos, que é outro jogador que vem da base, mas aí é mais um ponta de lança, né, para romper a última linha. E o Tokik, né, que tem essa polivalência, né, eu quero dar para ele essa polivalência também pelo lado esquerdo. Também é um jogador que para atuar como ponta de lança, para romper a última linha. Ou seja, 4 atacantes, né? E desses 4, o Tokik ainda faz outras funções, o Guilhermo também. E o Alonso Vargas pode quebrar um galho aqui no ataque se eu precisar. Eu vou aqui agora para o plantel, para a gente ver aqui rapidamente com relação aos salários, né? O nosso maior salário nesse momento é do Guilhermo, 73 mil euros por mês, está muito justo, né? Ele é um dos nossos principais jogadores. Depois vem o Alonso Vargas, 71 mil euros por mês. Depois o Coaraci, 68 mil euros. E depois o Franco Laterza, 59 mil euros. Eu gosto muito aqui desses melhores salários porque são os nossos melhores jogadores, tá? Os 4 aqui foram responsáveis pela nossa boa campanha no ano passado. Então é justo que eles ganhem o melhor salário. Depois vem o Asprilla, o goleiro, 49 mil, já tem um degrau aqui bem grande, né, para os primeiros, principalmente, né, para o Guilhermo e o Alonso Vargas, mas já tem um degrau aqui. Aí vem Patrick Lança, Tokik, Ramos, De La Rosa. Estou bem satisfeito com a maneira como está sendo direcionado o dinheiro com relação a salário. E o tempo de jogo, né, acordado é o que eu vim dizendo, né? Esses jogadores aqui, jogador importante, titular, importante, estrela, guarda-rede principal. Aí já começa a vir reserva, estrela promissora, titular, né? O Ramos, e ele vai ser mesmo muitas vezes. Jogador reserva, plantel. E tem um jogador aqui, ó, que é o Davi, que é titular. Ele é o único mais para baixo aqui que é considerado titular. Eu já tentei diminuir esse tempo de jogo dele, consegui um pouco, depois ele reclamou. Eu quero diminuir ainda mais, porque o Davi vai jogar agora devido a isso aqui, mas ele não vai ter esse tempo de jogo todo, então eu tenho que ficar de olho nisso, porque ele vai reclamar fatalmente, como ele fez na última temporada. Agora falando dos nossos jogos, né, nós já iniciamos o Campeonato Catarinense, vencemos aqui uma Recopa Catarinense, que não vale muito, né, e depois no Campeonato Catarinense vencemos já Criciúma e Avaí, que são os nossos rivais, né, vencemos por 3-0 e 4-1, a gente está num nível já bem acima aqui, então o normal aqui é sermos campeões estaduais sem muita dificuldade, tá? Eu acho que é isso que vai acontecer. E agora, o São Paulo, né? Aí sim, é um adversário difícil. A gente acabou de enfrentar eles, né, num vídeo aí, o penúltimo vídeo, né? Então tem bastante coisa aqui na minha mente, mas o São Paulo já trocou alguns jogadores, ficou melhor, o São Paulo. Essa é a verdade. Carlos Tevez ainda é o técnico do São Paulo, e o Saldanha comanda o ataque, né? Tá se destacando ainda mesmo com quase 33 anos já. O Alcaraz também aqui tá bem. Vendo aqui a formação do São Paulo, quais são as mudanças deles, né, principais aí no elenco do São Paulo? Thiago Luiz é um atacante que era do Vasco, jogava muito como esse extremo, é muito rápido, ele é muito bom jogador. Ele veio para o São Paulo por empréstimo, o Vasco acabou emprestando, ele fez 22 gols na última temporada. Ele é um cara realmente difícil de parar, tá? A gente já tomou alguns gols dele e ele vem para reforçar o São Paulo. O outro reforço é o Patrick, que também veio do Vasco por 10 milhões de euros. Esse jogador aqui é muito bom, mentalmente, fisicamente também, ele é completo. Tecnicamente ele também é bom,
é um cara que vai elevar muito o nível, né, do time do São Paulo. Já está valendo 46 milhões de euros. O São Paulo comprou por 10. Possivelmente, se eu tivesse visto ele, né, ele poderia ter um potencial oculto aí interessante. Apesar do preço dele estar bem alto, né? O São Paulo pagou 10 milhões nele, não é pouco, né? A gente gastaria todo o nosso orçamento aqui nele, né? Se tivesse contratado, mas com certeza era um jogador que não estava se destacando por assistência, pela quantidade de jogos que ele tem aqui, o número de assistência, a nota dele estava mal, né? Não estava tão bem e tem um potencial absurdo. Então o São Paulo contratou um ótimo jogador. Os pontos fortes do São Paulo: decisão, passe, trabalho em equipe, compostura, aceleração. Cara, é um time que já mostra que é um time difícil. Esses pontos fortes aqui. E vamos lá, vamos ver como é que a gente vai encarar esse São Paulo, né? Não tem muito para analisar porque é um começo de temporada, mas eu vejo aqui, né, o Alan Souza, que a gente falou, Alan Souza, né, que a gente falou no último vídeo, vai jogar. O São Paulo vem jogando e vem vencendo, né, nesse início de ano, assim como a gente. Empatou aqui um amistoso, empatou com o Santos, empatou com o Corinthians e venceu os outros jogos, não tem nenhuma derrota ainda. Então eu vi mais, né, essa formação do São Paulo, como eles vão vir, né, inclusive no jogo sem bola também, que aqui não tem, mas eu dei uma olhadinha nos últimos jogos para ter um esboço, e agora a gente vai para o campinho tático, né? Bom, eu já vou dizer, né, que nós vamos entrar com 2 volantes, tá? Com 2 médios defensivos. A gente vai mudar para esse desenho quando a gente estiver defendendo. Vou falar primeiro como a gente vai se defender contra esse São Paulo. O Thiago Luiz, né, que é esse jogador que a gente viu ali, que é muito rápido, ele vai jogar como um avançado que ataca os espaços. E o Sousa, que é o uruguaio, né, se eu não estou enganado, ou argentino agora, ele vai jogar como meia ofensivo. Então ele vai vir bastante aqui para frente. E o jogador do lado dele, o Carlos Alcaraz, vem como consultor de jogo avançado. Então vai jogar também aqui. Essas funções aqui acabam entrando muito na área, principalmente o médio ofensivo. Vai dar opção de passe e também vai entrar na área. Vai ter um médio defensivo, que vai jogar mais aqui. Um ala que vem por dentro. Um outro ala que vem por dentro, mas é mais expressivo, porque ele é de construção, então ele vai lá na frente. Mas eu acredito, né, que o Futebol Manager vai dar uma travada aqui, né, que o motor do jogo vai dar uma travada nele, porque não tem espaço para ele entrar, então ele pode até avançar um pouco mais, mas vai parar por aqui, não vai chegar lá na frente, porque tem um médio ofensivo aqui entrando também. Vai jogar com 2 extremos, assim, e com 2 zagueiros, né, jogando aqui. E aí, como é que eu optei por me defender, né? Primeiro, aqui na lateral vai ser um lateral trabalhador, porque eu acredito que o Fernando vai combater bem esse extremo aqui, que é o Kevin, se eu não estou enganado, né? Eu vou deixar a tela, Kaique, né? Eu vou deixar os atributos dele passando aí. Eu acho que o Fernando vai bater bem com ele. Do outro lado, vai ser o Davi que vai jogar. É aquilo que eu disse, né? O Davi é esse viés um pouco mais defensivo, um pouco mais sólido, né? Vai enfrentar o outro extremo do São Paulo, que fez uma grande temporada no último ano. É um jogador perigoso, mas vai jogar como lateral de contenção e não como lateral trabalhador, tá? Vou pedir um pouco mais de calma aqui para ele, controlando o espaço, dando mais tempo para esse extremo do São Paulo. Aqui no meio, o Volantém vai ser um médio defensivo lateral para ajudar o Fernando. Ou seja, ele vai pegar aqui o consultor de jogo, vai ficar de olho aqui, mas eventualmente ele pode abrir para ajudar o Fernando se ele perder esse duelo aqui pelo lado do campo. Do outro lado vai ser o Juninho, como médio defensivo de proteção. Esse aqui vai ficar um pouco mais, vai ser o cara que vai proteger o médio ofensivo e ao mesmo tempo também vai proteger se esse ala subir muito, né, começar a vir muito para frente. E o médio ofensivo vai bater no meu zagueiro aqui, no De La Rosa, né, se ele conseguir escapar. Esse avançado que ataca o espaço, eu acredito que por ter uma sobrecarga aqui desse lado, que ele vai atacar mais para o lado direito. Tá? E aí o Ramos aqui vai ter que dar conta de pegar esse lado aqui. Não vou fazer marcação individual aqui, tá? Nesses jogadores. Vai ficar a zona, vai ter desencaixes e eu acredito que a forma que eu estou controlando o espaço vai ser o suficiente para evitar que o São Paulo encontre aqui espaços. Aqui na frente, o Coaraci, ele vai ser um médio ofensivo de transição, tá? Ele vai sobrar. Ele não vai voltar muito, ele não vai ser um médio trabalhador, ele vai voltar. Mas eu vou pedir para ele marcar individualmente, tá? O médio defensivo, que é o Patrick, né? Se eu não estou enganado, que é aquele jogador que eu falei que veio do Vasco, e é muito bom.
o Coraci vai pegar ele em cima. Então, apesar de ele sobrar, né, como médio ofensivo de transição interior, ele vai ficar preocupado em acompanhar esse cara aqui. Então ele vai descer um pouco, se esse cara descer muito, né, se esse cara subir muito, o Coraci vai acabar descendo. O Guilhermo vai jogar do lado esquerdo, tá? Eu vou dizer o porquê depois. E ele vai jogar como um extremo esforçado, ou seja, eu estou descolando, né, o nosso atacante central para o lado do campo, para ele jogar como extremo esforçado, e ele vai marcar individualmente o lateral do São Paulo. Então ele vai vir para dentro e vai pegar esse lateral aqui. O Vargas também vai jogar como extremo esforçado e vai pegar individualmente esse lateral que vem para dentro. Então o Vargas, né, vai ajudar aqui. Eu falei que o Juninho ia ficar aqui, né, controlando esse espaço, ele vai, mas ele vai ter a ajuda também do Vargas. Então é assim que eu estou encaixado. E o Fabrício, o nosso novo atacante, né, que vem da base, ele vai jogar como um avançado que sobra do lado, tá? Um avançado de sobra aqui para o lado. Então provavelmente ele vai sobrar do lado direito, que eu vou botar ele mais para cá, e ele vai sobrar aqui, tentando ser uma válvula de escape. É aquilo que eu falei, o Fabrício, apesar de ele ser alto, de eu ver ele como um avançado de referência, como um ponta de lança fixo, porque ele também tem um movimento que não explora os espaços, ele tem isso, né, que ele fica muito mais na área. Eu vou pedir para ele sobrar mais, porque ele tem uma certa velocidade. Então é assim que eu vou encaixar o São Paulo e vou tentar, né, sair em contra-ataque algumas vezes. Vai ser mais difícil porque tá descendo todo mundo e tá sobrando poucos jogadores. Agora, como que eu vou atacar essa equipe do São Paulo? Eu vou fazer coisas aqui que eu nunca fiz, tá? Mas eu tenho uma ideia por trás e eu espero que dê certo. A gente vai ver já já. Que é o seguinte, o Fabrício vai jogar aqui na frente, tá? Já já eu vou falar como ele vai jogar, mas ele vai jogar aqui na frente. A grande diferença aqui é que eu estou usando o Guilherme do lado esquerdo. E eu quero isso porque eu queria um jogador criativo, uma ameaça criativa do lado. E eu não tenho. Vocês viram aí no planificador, né, que eu tenho muitos jogadores que vai para o fundo. O Guilherme vai jogar como um construtor de jogo avançado, ou seja, um organizador de jogo aberto. E ele vai vir para dentro. Ele tem qualidade para achar passes. Então, apesar de eu saber que ele vai ser puxado para dentro da área, o jogo tem essa tendência, eu também vejo que ele se preocupa em criar. Então ele vai ficar mais ou menos nisso, né? Entrando e saindo. Vai jogar como um construtor de jogo. E o Alonso Vargas vai fazer o mesmo movimento, tá? Vai jogar como um homem criativo, uma ameaça criativa aqui desse lado. O Coaraci vai jogar como um médio central, um médio de construção, tá? Vai jogar como médio de construção e o Volantém como um médio central. Não é um médio de construção, meia central apenas. O Davi vai ser um defesa lateral, ou seja, vai ficar um pouco aqui, né? E o Fernando como defesa lateral. Não vou usar alas, tá? E o Juninho vai jogar como um construtor de jogo recuado, mais ou menos aqui. E os dois zagueiros como defesa centrais, tá? Comuns. É assim que eu vou atacar o São Paulo. Qual é a ideia aqui, né? O São Paulo vai jogar com dois médios trabalhadores. É o Alcaraz e o Sousa. Então, esses caras vão dar bote para cima. Eles vão tentar pressionar mais alto. E eu estou entendendo que ele vai pegar tanto o Volantém como o Coaraci. Então, vai sobrar espaço aqui. Eu quero aproveitar esse espaço que eles vão deixar. Eu só vou conseguir aproveitar se a bola, né? Se a gente conseguir tocar essa bola chegar para os meus laterais e eles conseguirem acionar. Estou falando do lateral, mas pode ser o construtor de jogo recuado. A gente vai ter que sair da pressão. Se a gente conseguir vencer a pressão do São Paulo e eu tiver dois jogadores aqui nessa posição, vou levar perigo, porque o médio defensivo vai ficar sem saber onde marcar. Esses laterais aqui, provavelmente, tá, eu não tenho certeza, vão ser laterais de contenção. Mas mesmo que eles sejam trabalhadores, eles vão saltar muito, vai deixar espaço. E por isso que eu vou jogar sem ala, porque eu não quero a opção de passe lá na frente, eu quero a opção de passe mais aqui atrás, porque os meus zagueiros podem acionar esses jogadores. Vai ser difícil vencer essa pressão, mas eu preciso oferecer linha de passe. E foi dessa forma que eu pensei em oferecer essa linha de passe, sem usar alas, usar mais defesas laterais. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Se a gente consegue vencer essa pressão, né, desse jeito, a bola chega aqui, se esses zagueiros pressionarem, ou os laterais trabalhadores saltarem junto, eu vou ter espaço aqui na última linha. E por isso que eu vou usar um avançado que ataca os espaços, que é o Fabrício. E não um avançado referência. Eu pensei em usar ele como avançado referência, mas eu acho que se a gente causar essa quebra de linha aqui do São Paulo de maneira precoce, se a gente conseguir chegar essa bola aqui, ele vai ter espaço para atacar.
e aí a gente pode encontrar o gol, né, dessa forma. É assim que eu estou pensando em atacar o São Paulo, uma maneira diferente do que eu já fiz aqui ao longo do save, e eu vou testar e vamos ver o que vai acontecer. E aí, taticamente, né, é isso aqui, né, que a gente viu aí no campinho, essa sobra aqui, né, do Coaraci. O Coaraci joga de meia central, mas ele vai sobrar. Ele vai sobrar lá na frente, eu não quero que ele fique voltando. É basicamente isso, tá? Mas eu sei que essa marcação individual que ele vai fazer com que ele desça também e se preocupe aqui em marcar. E aí, nas instruções de equipe, tô jogando com passe normal, para não ficar um passe muito curto, pode arriscar um pouquinho no passe. Um ritmo mais alto, vamos ver se a gente tem qualidade para fazer isso, mas eu acho que tem. O São Paulo também tem muita qualidade para retomar a bola, mas eu vou tentar. A transição ofensiva, eu não estou mandando um contra-atacar, eu estou marcando nada, porque o contra-ataque está difícil e ao mesmo tempo eu confio nos meus jogadores. Então eles podem sim sair de zonas muito profundas e conseguir esse contra-ataque, né? Um time mais compacto, que é como eu tenho jogado, tá? Ultimamente, eu tenho alargado mais quando eu vejo a necessidade e não começado mais assim. Aqui na liberdade criativa, equilibrado, um construir jogo também equilibrado. Eu não estou abusando desse jogo construído de trás. Estou mandando passar para o espaço, porque eu acho que vai ter espaço em alguns momentos, se a gente conseguir ter sucesso, né, durante a partida, né, esses desencaixes que a gente falou. Sem posse de bola, um bloco médio, não estou marcando tão alto, linha defensiva normal, fazer pressão normal, estou controlando já essa pressão, né, com as funções. Contra-pressão, com certeza, porque a gente está bem colocado no campo, os jogadores não estão fazendo grandes movimentos para ir para frente, né? Então acho que a gente está bem para fazer essa contra-pressão. Obrigando a jogar por fora, porque o São Paulo geralmente é muito perigoso, né? Por dentro, então eu vou congestionar esse jogo, né? Uma mentalidade equilibrada, porque eu acho que casa melhor nesse jogo que nós vamos fazer. Nas instruções do oponente, eu só fiz aqui algumas coisas. Marcar pressão o Thiago Luiz. Acho que ele pode se mover muito, eu quero os jogadores tentando pegar ele, porque ele é muito perigoso, e tentando direcionar o jogo para o lado direito, tá? Marquei aqui o pé direito em alguns jogadores, porque eu acho que se a bola chegar no Kaique, que é esse jogador aqui, o Fernando tem chance de tomar a bola dele, apesar de ele ser muito ágil, tá? Tem que ficar de olho nisso durante o jogo, porque mentalmente o Fernando é melhor que ele. Eu acho que mentalmente ele perde muito, ele pode perder bolas, mas fisicamente ele é muito ágil. Então se ele começar a conseguir sair desses botes, né, eu posso ter problema. E por isso que eu botei o Volantém como médio defensivo de cobertura lateral, porque eu acho que o Fernando eventualmente pode perder um lance aqui para ele e ele gerar algum perigo. Mas estou confiante que o Fernando pode vencer alguns duelos e isso ser favorável a gente. Bom, vamos para o jogo. O último jogo contra o São Paulo, que teve uma expulsão no início, né, eu me empolguei bastante, eu fui bem para cima do São Paulo, a gente viu como era difícil ganhá-los, né, a gente acabou empatando em 3-3. Teve até um comentário sobre esse jogo, eu vou deixar aí na tela passando, um comentário bem pertinente, né? Que ali eu deveria ser mais comedido, né? Basicamente, o comentário é isso, né? Deveria controlar o espaço de maneira mais comedida. E eu também acho, tá? Eu acho que a gente está bem equilibrado, acho que dessa forma é a melhor forma de enfrentar o São Paulo nesse momento. E durante o jogo eu tenho que melhorar aí as minhas decisões, porque ficar com um a mais contra o São Paulo, ainda preciso de um alerta aqui, porque é um time muito perigoso. Olha aí o Davi, o Araci, Volantém, Juninho. É início de temporada também, isso pode ter um peso, né? Favorável pra gente, eu acredito. Vem aí o Alonso Vargas, Davi, Juninho. Fabrício de longe, o goleiro da Silva pegou. Dá pra ver uma equipe bem compacta, né, cara? Os jogadores bem próximos. 13 minutos de jogo. Alonso Vargas, Davi, perde a bola pro Yannis. O problema do Davi jogar aí é porque o Davi é canhoto, né? E aí ele fica um pouquinho torto ali, acabou perdendo a bola. Alcaraz, bom drible, Thiago Luiz, olha aí, o Banhes, bateu e o Asprilla faz boa defesa. Vem o Sousa na cobrança de escanteio. Levantamento, cabeçada. Conseguiu pegar ali alguém, acho que o goleiro pegou ali o Sousa. Vieira bateu na trave, o São Paulo coloca uma pressão forte. Vou pausar aqui porque o São Paulo tá melhor no jogo, tá? Aparentemente. Conseguiu mais finalizações. A posse de bola, a nossa posse está bem alta, não tá baixa não. E o São Paulo tá desarmando mais, deixa eu ver aqui. Tá bastante desarme, né, cara, das duas equipes. 6 e 8 aqui. Não é pouco, mas vejo o São Paulo um pouquinho mais perigoso nesse momento do jogo, apesar de a gente estar com mais posse, né? 38 minutos, não aconteceu muita coisa, até aconteceu um lance aqui dessa tentativa de explorar
esse meio aí, né, que eu tô tentando, né, que eu falei no pré-jogo. Inclusive eu deixei a nossa largura um pouco normal. Apareceu um lance aqui, mas eu não consegui pausar. E aí acabei perdendo. Olha aí o Fabrício retomando a bola. Bola pro Vargas. Uma boa bola, hein, cara, mas estava impedido. Guilherme fez a falta. O Guilherme, como extremo esforçado, tá voltando bastante. Eu queria ver como ia ter essa movimentação aqui do extremo esforçado pegando o lateral que vai para dentro. Porque na teoria o extremo esforçado é para fechar o corredor. E aí eu tô marcando individualmente um cara que vem para dentro. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu tô percebendo aqui, né, que, olha aí a batida para fora, que ele tá fechando o corredor. Ele não tá indo na marcação individual do lateral. Não sei se é bem isso que eu quero, mas vale aí para o futuro. Olha aí o Guilherme batendo, vale aí para os próximos jogos, né? Eu acho que ele pode até pegar o lateral aqui, aí ó, o lateral aqui vindo para dentro, acho que ele pode até pegar, mas ele vai ficar muito mais preocupado com o corredor. Olha aí, Guilherme, recebendo entre linhas, Alonso, olha aí, tá com espaço, Fabrício recebeu, bateu para fora. Eu vou voltar aqui, cara, porque é esse lance que eu tô falando. Já tinha aparecido um lance desse e agora apareceu outro. É disso aqui que eu tô falando, que eu tô tentando explorar, né? A gente recuperou a bola. Os meio ofensivos do São Paulo, Sousa e Alcaraz, eles vão pressionar lá na frente. E esses jogadores aqui, né, no caso o Vargas aqui agora, eu quero eles preocupados em jogar aqui, ó. Porque os dois meias centrais do São Paulo já estão lá para trás, pô. Toda vez que a gente superar essa pressão, né, de alguma maneira, vai ter esse espaço aí para jogar. E foi aonde o Alonso Vargas achou o Fabrício. Foi uma belíssima jogada, é isso que eu queria. O zagueiro não quebrou a linha aqui, né? Mas ele atacou o espaço na hora certa e a bola acabou indo para fora. Espero que esse lance se repita mais vezes. E acaba o primeiro tempo. O Fernando acabou de ganhar uma disputa de bola aqui pelo lado do campo. E eu estou falando isso porque eu não olhei, né, como é que a gente tá com relação a essa retomada, né? Davi tendo 2 interceptações, 100% dos desarmes. O Fernando, 3 interceptações, 33% dos desarmes. Não me parece um grande problema, né, nesse momento. E posso olhar até aqui, ofensivamente, né, como tá esse extremo do São Paulo, que é o Kaique, né? Ele tá conseguindo aqui fintas, 6 fintas, né? Ele fintou 6 vezes, é bastante, não é pouco não. Mas ele não conseguiu criar nada. Então eu não sei se essa finta é com sucesso, se é tentativa, não tem aqui perda de bola, né? Que seria bem interessante de ver, mas não tem nessas estatísticas. Mas o fato de ele não estar criando, né? Eu acho que é um bom sinal. Passes decisivos também ele não está conseguindo. Acho que tudo isso é um bom sinal, né? O Sousa e o Alcaraz já estão conseguindo jogar mais, né? Nesse olhar, né? O Sousa aqui 0,34 de expectativa de assistência, já deu bastante passe decisivo. É um cara que tá, talvez, encontrando alguma brecha aí, pô. E ele é, de fato, o cara mais perigoso, né, da equipe do São Paulo. Números gerais, eu acho que a gente melhorou um pouquinho no final do primeiro tempo. Desarme, a gente pelo menos está combatendo, né, junto com eles, tá igual, não tem diferença. A nossa posse tá bastante, mas a gente não tá conseguindo, talvez, trocar passes no último terço, né, que é onde importa, tá vendo? 74, São Paulo 60, São Paulo talvez está conseguindo chegar mais lá na frente, né? Com mais objetividade, né? Eu vou mandar pressionar mais aqui o Sousa. Acho que dá para fazer isso nele. A gente está bem ali seguro, com alguns jogadores ali controlando o espaço onde ele está tentando jogar. Vou pressionar mais, tentar diminuir esse impacto que ele está tendo, né, no jogo. Inclusive, eu poderia até marcar apertado, ele vai arrastar um pouco os meus jogadores da posição, porque ele se mexe bastante, mas eu vou fazer isso também. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o Guilherme como avançado interior, tá? Para ele tentar chegar mais, vou deixar mais a cargo do Alonso Vargas esse espaço que a gente viu, né, no primeiro tempo, esse lance, e vou deixar o Guilherme pisando mais dentro da área. E aí eu abro esse corredor para o Fernando, né, para poder avançar um pouco mais, apesar de o Fernando não ser assim maravilhoso como lateral. Eu não vou botar ele de ala, eu vou botar aqui uma sobreposição pelo lado esquerdo, justamente para incentivar ele a ir mais à frente, tá? Inclusive essa tela aqui, ela tá péssima, né, porque ela tá toda bugada. Mas eu já marquei ali. Vamos ver se desse jeito, né, a gente consegue um pouco mais de penetração, né, e ao mesmo tempo ainda assim fomentar o jogo por trás ali desses médios trabalhadores do São Paulo. 51 minutos. Fabrício. Agora sim. Davi, Alonso Vargas. Juninho. Ramos. Volantém. Guilherme. Fernando vai passar.
Recebeu. Boa bola no Guilherme. Invadiu de perna esquerda e marca o primeiro gol do jogo. Uma jogada pelo lado esquerdo. O Fernando nem foi tanto para frente, né? Eu também uso aí o passar para o espaço, né? Mas talvez o fato do Guilherme ter atacado a área, né? Com essa intensidade aí que a gente está vendo, o passe acabou saindo, né? O passe na frente. Vem o São Paulo com Yannis. Tá com espaço, né? Vai tentar correr para cima dele ali, para cima do nosso lateral, mas a bola vai para fora, o São Paulo não consegue criar. Bom, 60 minutos de jogo, tem um jogador aqui meu bem cansado, é o Alonso Vargas, né? E o Guilherme também está bem cansado, né? Início de temporada ainda, teve aí esses dois cansaços um pouco mais cedo. E aí aqui do lado agora, eu não tenho ninguém para entrar assim na área, né, cara? Eu tenho o Tokic, tá? Que tá improvisado. Eu vou botar ele, cara, ele tá agressivo, né? Talvez eu vou pedir um pouquinho de calma para ele, mas é esse jogador que eu quero aqui, é que ele seja, né? Esse avançado interior. Acho que ele tem qualidade para fazer isso. E no lugar do Alonso Vargas, esse cara que vem mais para dentro, né? Eu vou ter, porque eu tenho aqui, ó. Eu acho que o Coaraci, cara, ele faz esse lado, quer ver? Deixa eu ver aqui se o Coaraci joga ali aberto desse jeito. Joga, é isso mesmo. Vai ser, vou botar aqui o total para trocar os dois. O Coaraci vai ser esse cara agora, pelo lado. E aqui no meio, quem vai jogar vai ser o João Eduardo, que é esse jogador reserva do Coaraci, que é mais construtor, né? Vai jogar aqui como médio de construção nesse jogo, que era como o Coaraci estava jogando, e vai sobrar também na frente, que é como o Coaraci estava fazendo. Deixa eu olhar aqui, ver se está tudo certo, né, nessas trocas, mas é isso aí. Então eu mantenho a mesma ideia de jogo, 61 minutos, acabei de fazer as trocas, né? Eu mantenho a ideia, como eu estava falando, mas a única diferença, olha, o Saldanha ele é perigoso, bolado, Tokic retoma, boa. A única diferença é que o Tokic tá improvisado e fez uma cagada aí, né? Fez uma cagada, saiu com bola e tudo. É a improvisação, não é? Eu sempre acho que improvisar tem impacto sim, tá? Mas pode não ser determinante. Então o meu risco é isso aí, cara. O Tokic tá improvisado. E um jogo desse tamanho aqui, né, cara, pode custar sim alguma coisa. Olha aí, o Yannis vai pra cima, conseguiu o drible, tocou pra dentro da área, Volantém, recupera. Fabrício teve a chance de tomar a bola ali, não conseguiu. Coaraci retoma e cede o lateral. Nesse momento vai mostrando esses lances, né, meio improdutivos do São Paulo. Eu acho que isso é um bom sinal. São Paulo fez algumas alterações, mas joga ainda com lateral de contenção, né? Eu também estou usando construtores atrás, aqui nas extremidades, porque o lateral de contenção, ele dá tempo, tá? Ele dá tempo pro extremo. Então, se o extremo tá com tempo, das duas uma, ele vai correr para cima do lateral de contenção, que é válido, eu já fiz isso, mas nesse jogo aqui eu não acho uma boa, porque os laterais do São Paulo são muito bons, inclusive esse aqui é um monstro de jogador. Então, se ele tá me dando tempo, eu posso ter um jogador que pense mais no jogo, que pegue e dê um passe, que foi o que a gente viu lá naquele lance, né? Então por isso também que eu estou usando construtores. Não só porque o São Paulo adianta com o médio trabalhador, que agora ele trocou, né, um desses lados, tá mais como médio central de cobertura lateral, mas também porque os laterais não vêm, então vai ficar um buraco ali, pô. Foi exatamente o lance que a gente viu, cara. Vai ficar esse buraco, eu espero aproveitar, e a gente não conseguiu aproveitar ainda, né, tão bem nesse jogo aqui, pô. 74 minutos... Heitor, João Eduardo, volta no De La Rosa, falando Davi, volta no João Eduardo, Coaraci, Fabrício bateu, o goleiro pegou. Eu vou fazer a última troca aqui, eu acho. Eu vou colocar aqui, ó, o Laterza no lugar do Fabrício para jogar aqui como extremo. Tô abrindo mão da minha ideia inicial. E o Tokic aqui como ponta de lança, que também é muito bom. Ele sabe fazer bem essa função aqui. E deixa o time mais perigoso ali na frente, né? O Laterza é um ótimo jogador, vai estar com fôlego renovado, vai incomodar. 89 minutos, vamos entrar nos acréscimos. Pellegrin erra o passe no Coaraci, cede o contra-ataque. Yannis toca atrás no Sousa. Flávio, Yannis, ele é muito rápido, levou o Pellegrin... Fez o break, tocou atrás no Domingues, um toque pro Flávio, Santiago Asprilla, faz ótima defesa. Vou botar aqui uma mentalidade cautelosa nesses últimos minutos. Yannis bateu para fora.
vai levar para a linha de fundo, não, olha aí, Latesa retoma, é contra-ataque, Toki, que se ele recebe essa bola, cara, ele tem muita velocidade, provavelmente ele ia levar, mas termina o jogo, o Figueirense vence a Supercopa. Cara, o importante aqui não é nem o título da Supercopa, é enfrentar esse São Paulo e ver eles terem tanta dificuldade durante o jogo. Eu acho que a gente fez um jogo muito seguro defensivamente, eu acho que o início do jogo teve ali uns certos problemas ali, né? Mas eu acho que a nossa ideia não foi ruim. Aconteceu um lance, né, muito promissor. Talvez pudesse ter equilibrado, né, não usado os dois jogadores construindo. Mas também não me arrependo muito, não. É até bom esses extremos, cara, para você ver acontecer no jogo. Fica mais fácil de você enxergar. E deu para ver, né, o como teve aquele espaço ali e a gente por pouco não fez um gol disso. Mas o time foi bem, principalmente no segundo tempo. São Paulo não fez nada. Mostrou alguns lances aqui, que provavelmente eu vou cortar da edição, do São Paulo tentando atacar e errando passe, perdendo a bola pela lateral, cruzando sem muito perigo. Teve muito lance assim, pô. E eu acho que é um sinal, tipo assim, cara, o São Paulo tá atacando e tá sendo frustrado. Não tá conseguindo. Tanto que no primeiro tempo, se eu não me engano, o São Paulo teve 8 chutes. E até o momento final aqui, que foi esse abafa aqui do São Paulo, isso não se alterou. O São Paulo ficou ali sem conseguir chutar. Eu acho que é um sinal claro que a gente fez um jogo muito seguro e conseguimos anular o São Paulo e ainda assim ser perigoso, né? Um PPDA alto das duas equipes, acho que condiz com o que foi o jogo mesmo. Uma expectativa de gol baixa, né? Que foi um jogo de pouca chance mesmo. O Guilherme mostrando, né, que ele sabe fazer gols. Ele acabou marcando o gol da vitória. Desarmes, 16 e 15, cara, isso aqui é muito importante. Eu considero isso aqui muito importante. Porque eu odeio ver jogo em que o adversário desarma muito e a gente nada. E a gente tá, cara, equilibradíssimo aqui. A gente competiu tanto quanto eles. E falando dos jogadores, né, individualmente, eu quero começar a pontuar melhor isso aqui. O craque do jogo, né, foi o Guilhermo, com 7.3, e aqui atrás o Juninho acabou ganhando 7.4. O Fernando vinha fazendo um ótimo jogo, acabou diminuindo a nota porque ele acabou tomando o cartão amarelo, né? E aí, se a gente for ver aqui as métricas principais, né, do Guilhermo, uma expectativa de gol de 0,13, muito baixo, né? Sinal de que o gol dele não foi tão alto assim a chance, é a qualidade, né, ele tem para fazer gols mesmo em situações improváveis, foi o que aconteceu aqui. Assistência, nada, ele não participou mesmo nesse quesito, né? Passe decisivo ele não deu nenhum, como consultor de jogo isso é ruim, né? Já que ele estava jogando criando, ele acabou não conseguindo muita coisa. O Alonso Vargas, sim, ele conseguiu, né? O passe decisivo foi aquele, né, que o Fabrício perdeu. Passe progressivo 3, legal, porque ele tá jogando para isso, né? O Volantin teve um pouco mais até, teve 11 aqui, mas ele joga mais atrás, né? Mais fácil de dar esse passe progressivo. Em termos ofensivo, o Guilherme, né, 0,13, o Fabrício 0,27, é aquilo, o Fabrício teve de fato as melhores chances, mas ele não conseguiu converter, mas não acho que ele foi mal, ele chutou perto, cara, não foi tão ruim as finalizações que ele teve. Defensivamente, o Juninho, 5 interceptações como médio defensivo, né, de proteção, ele interceptou muito e desarmou também, não à toa, foi um dos melhores jogadores do time. E aí o Davi também, muito bem, o lateral, né, e o Juninho e o Fernando também, né, como eu tinha falado, também desarmando, interceptando bem, desarmando menos, né, tendo menos esse impacto no desarme. E os alas do São Paulo, o Domingues, que entrou 6.7, o Yannis 6.6, não fez um bom jogo, né? Então, deixa eu ver aqui, o Kaique 6.5, indicando, né, que eles realmente tiveram problemas para jogar. Quem se destacou aqui acabou sendo o Rubens, o lateral, que acabou entrando, mas o São Paulo fez um jogo abaixo, né, individualmente, do que a nossa equipe. Bom, se você gosta do meu conteúdo, quer apoiar o canal, você tem algumas possibilidades. Primeiro, o clube de membros. Tem aí 2 níveis com benefícios singelos. A outra forma é com o e-book O Método Além da Tática, que eu peguei todas as minhas ideias do canal e concatenei nesse e-book que está à venda na Hotmart. O link está aí na descrição, tem um QR Code aí também aparecendo na tela. A ideia desse e-book, tá, é controlar o jogo, ter intenção dentro do Futebol Manager. É sobre ter intenção e sobre pensar o jogo, sair do modo automático. Eu tenho certeza que esse e-book vai te ajudar a construir esse pensamento. Tem também o e-book do jornalista Felipe Esbardella, que fala sobre gestão e processo. Você não precisa ser um gênio da tática para vencer no Futebol Manager, e ele te dá alguns caminhos ali interessantes sobre finanças, sobre elenco, sobre o clube, sobre processo. E também tem links de afiliados que estão aí na descrição do Mercado Livre e do Kabum e também da Amazon,
você comprou qualquer produto através desses links, você está ajudando o canal. E você também pode, de maneira gratuita, se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos. Tem também o botão hypar aí, se você clicar você me ajuda demais. Vou tentar jogar aqui, invadir a temporada, né? Campeonato Catarinense, Brasileiro, para voltar já com jogos decisivos. E eu vou deixar vídeo aí do lado esquerdo, onde eu falei, né? Eu provoquei se você é um manager ou um espectador. Para quem está chegando aqui no canal agora e está querendo mudar a maneira como joga, ter mais intenção dentro do Futebol Manager, entender que nem tudo que você faz vai dar certo, mas que vale muito a pena você ter intenção no que você está fazendo. Não só esse e-book que eu falei vai te ajudar, como esse vídeo aí também do lado esquerdo sobre você ser um manager ou um espectador. Valeu, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.